Romanos, capítulo 8, no verso 15. A palavra de Deus diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E você diz amém. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Amados, eu quero dar um tema a essa mensagem, que é servindo a Deus como filhos obedientes. Amém? Servindo a Deus como filhos obedientes. Amém. Glória seja dada a Deus. Amados, o que nós vemos e assistimos e ouvimos de muitas pessoas é que Deus é pai de todos, né? Ah, Deus é meu pai, pai é Deus, enfim. É o que nós mais ouvimos, é isso aí. E as pessoas carregam isso de uma maneira que acha que está correto. Eles creem assim. E na verdade, irmãos, isso daí é uma pessoa que engana-se a si mesmo. É um engano. Porque a palavra diz totalmente diferente. A palavra diz outra coisa. Porque a palavra de Deus, irmão, Deus é Pai de todos os que creem em Cristo Jesus e que reconheceu que é uma pessoa que precisa desse Deus e que é pecador. Então, ela tem um encontro com Jesus, ela se arrepende da sua vida, seja ela qual for que viveu para trás, e reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E em Cristo, ele aceita e ele crê em Jesus de uma maneira muito especial. Não é uma maneira qualquer, mas sim muito especial. E essa maneira muito especial só é possível através do poder de Deus que é derramado sobre nós, que é o Espírito Santo de Deus. E que essa maneira especial, ela não é compartilhada pelos incrédulos, ou seja, as pessoas que muitas vezes até dizem que sabem que Deus existe, que fala até de Jesus, elas vê tudo, elas elevam, elas falam, mas essa situação especial, essa maneira especial que só Jesus pode dar, ela só é compartilhada para aqueles que entregam a vida a Ele e vivem para Ele de acordo com a palavra de Deus. Então Deus é chamado de Pai, primeiramente, porque temos um novo posicionamento perante Ele. Não adianta dizer que é pai, que crê em Deus, ou seja lá o que for, mas o seu posicionamento não tem mudança. Não é uma pessoa que mudou o seu jeito. Eu vivi uma vida. Quando eu tive um encontro com Jesus, a minha vida foi totalmente mudada, diferenciada. Por quê? Eu agora não vivo como eu achava que a vida tinha que ser vivida. Não, eu tive um encontro com Ele.
E esse encontro me fez tomar uma posição perante o nosso Deus, perante Ele. Os incrédulos são filhos de Deus porque eles acham que foi Deus que criou. E é uma verdade. Por quê? Deus nos criou conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem e semelhança. É uma criação. E é uma verdade. Deus nos criou. Então nós somos, sem Cristo, uma criatura. Esta é a verdade da palavra de Deus. Mas eles não entendem que sem Jesus, irmãos, não tem como ter a posição de filhos. Não há como. Se você não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e se arrepende da sua vida sem Jesus, e toma uma decisão verdadeira, sabendo que Ele é o autor da vida e que deu a vida por amor de nós, não tem como uma pessoa achar que vai tomar uma posição de filho se ele não crer naquele que é unigênito de Deus. Só existe, a palavra de Deus diz o que em João? Deus amou o mundo, a humanidade, a todos nós, de uma maneira tal que deu o seu único filho por amor de nós. Então existe só um único filho. Agora, as pessoas acham que por ter Deus criado, Deus é pai. O que Deus mais quer é que cada ser humano entenda que sem Jesus não dá para viver. E que Ele quer, como pai, de uma maneira maravilhosa, cuidar de cada um de nós. Porque Ele cuida dos seus. Isso é o que Deus faz. Agora, pela misericórdia e pela graça e pelo seu infinito amor, muitos que vivem de uma maneira totalmente longe de Deus, Deus, pela misericórdia, Ele livra, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Uma pessoa sem Deus, Deus não quer. O que Ele quer é que nós que somos filhos de Deus e que nós que entregamos a vida a Ele, venhamos a apresentar a cada um desses a palavra de Deus, para que através da palavra de Deus as pessoas cheguem ao conhecimento que sem Jesus o fim é trágico, o fim é terrível. Há um lugar de tormento e de dor. Mas é a palavra que diz, o próprio Jesus falou. Existe só dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida eterna e o caminho da perdição eterna. Sem Jesus, a pessoa está indo para um caminho da perdição eterna. E próprio Jesus, o nosso Senhor e Salvador, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus, ao Pai, a não ser por mim. O próprio Jesus dizendo. Então, é necessário nesse tempo, irmãos. As pessoas estão dormindo um sono totalmente espiritual e longe de Deus, é o que o inimigo mais quer. Mas a igreja de Deus ainda está na terra e a igreja de Deus ainda vai falar desse Deus àqueles que não conhecem. Aleluia! Aleluia! É maravilhoso, irmão. Porque, amado, a posição desses tem que ser, irmãos, revelada a eles. Ela é de pecadores condenados perante Deus. Esta é a dura realidade. Porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa tem que entender que sem Jesus não existe salvação e que todos nós temos a herança adâmica de quê? De estarmos sempre inclinados para o que é mal, para o que é terrível, para o pecado. Esta é a nossa posição. E a posição de todos é pecadores condenados diante de Deus. E esse que eles entendem que é Pai, e Ele o quer, que todos nós sejamos filhos de Deus. Ele quer, é o que Ele mais quer. Mas eles têm o Deus que eles estão falando que é Pai, Ele é juiz. Um juiz. Em João, no capítulo 18, diz assim: quem crê nele, em quem? Em Jesus Cristo. Não existe outro nome. Não existe eu vou crer e vou dar a glória à criatura. Quem é a criatura? É todo aquele que nasceram da mulher e do homem. Normal. Mas o nosso Deus, Ele é o único, unigênito Filho de Deus. Quem? Jesus. Então, muita gente, ao invés de dar a glória a Deus e adorar a Deus, ele adora o homem. Glorifica e exalta a criatura e deixa Deus de lado. Pedro foi um grande homem, foi, mas ele fez o que deveria fazer e nós temos que fazer também o que ele fez. O quê? Ser fiel à palavra e viver para Jesus. Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, João, Paulo, Maria, seja lá quem for, não, só através de Cristo. Mas quem crê nele, não crê nele, já é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas é tão difícil, irmão, a pessoa entender que precisa urgentemente entregar a sua vida a Jesus, e ela vive, sabe, uma vida que acha que só é isso aqui. Não é. A vida não é só isso. Existe um porvir. Existe um lugar que o próprio Jesus disse: eu vou preparar lugar. Eu vou preparar um lugar. E um lugar muito especial. Jesus disse. A gente não pode só olhar esse mundo, irmão, e olhar com nossos olhos carnais, não, irmão. Olhe as coisas que são espirituais de Deus. Olhe para os céus e diga: Deus, eu quero um dia entrar no teu gozo, Pai. Eu quero te servir verdadeiramente. Eu quero ser o teu servo verdadeiro. Em Apocalipse capítulo 20, no verso 11 diz: e vi um grande trono. Olha, é o juiz. A pessoa tem que entender que vai chegar um dia, vai ter que dar conta. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu também, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, no verso 12, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, meu Deus, que é o livro da vida. Você que já entregou a vida ao Senhor Jesus, saiba que o teu nome está escrito no livro da vida. Isso é um lugar, irmão, para a gente dar regozijo de alegria. A luta é grande, mas o Deus que eu sirvo é maior. A situação está difícil, mas o meu Deus, Ele vai cessar os ventos, a tempestade. Este é o Deus que eu sirvo. Aleluia. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Tudo que você fala, cuidado no que você abre a boca para falar. Não empresta sua boca para falar coisas que desagradam ao Deus que te chamou para ser
discípulo de Jesus Cristo, abra a boca. Quando você vê que a sua boca sai coisas que não agrada, peça a Deus: Pai, põe guarda na minha boca, para que eu fale, Senhor Deus, só aquilo que o Senhor quer e o que te agrada. Pai, que da minha voz, da minha boca, saia palavras de vida e nunca de morte, para louvor da tua glória, Pai, porque o Senhor me chamou para a vida e a vida eterna. Aleluia. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo como Salvador, irmãos, seu estado, sua maneira de ser é maravilhosamente mudado de condenado para uma posição privilegiada de filho de Deus. Eu sou filho de Deus, amado. Entrega a tua vida enquanto ainda há tempo. Olha para Jesus. Ele está a te esperar. Ele te espera, ele te aguarda. Lembra? Você que um dia estava na casa do pai e abandonou tudo e está vivendo uma vida uma vida totalmente errada, presta atenção. Volta para a casa do pai ainda hoje, enquanto ainda há tempo. Aquele filho que saiu, pediu tudo, foi embora. Ele saiu de casa e lá o filho pródigo gastou tudo, dissolutamente. O pai estava ali esperando. Porque o Senhor, ele te aguarda, ele te espera. Sabe por quê? Porque ele morreu por você, por amor à sua vida. Ele espera que você, não é por força, ninguém vai te buscar, é você que tem que cair na sua consciência e dizer: Pai, pequei contra ti, somente. E volta, porque o Senhor te chama pelo nome, vem para a posição que você estava. Muitos amados saíram da igreja, tem uns que olha, e abandona, fica com raiva do outro, e assim sucessivamente, porque somos humanos. Aquele irmão mais velho estava assim, mas o pai correu e foi abraçar o filho. Ele abraçou o filho. Sabe, muitos, agora não, olha, a casa é de Deus, não é do homem. O Senhor ama e Ele quer que cada um se arrependa dos seus pecados. Se arrependa, porque quem crê será salvo. E de uma maneira maravilhosa o Senhor quer te dar. Esta nova posição dá a todos os que são verdadeiramente cristão, crente, aquele sábio e fervoroso, o direito legal e privilégios espirituais da filiação divina, chamando agora: Abba, Pai. Aleluia. Agora ele é Pai. Quantas pessoas, irmão, o próprio Jesus diz e perguntou: Senhor, nos ensina a orar. Mas estava com quem? Com Jesus. Aí aqueles que estão em Cristo: Pai nosso que estás nos céus. Muitas pessoas, irmão, oram, mas não quer Deus como Pai. Não quer esse Deus que quer transformar a sua vida. Não quer esse Jesus que faz as coisas mudarem e ser transformada de uma maneira maravilhosa e poderosa. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe, Ele dá uma filiação divina, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17, nós lemos: co-herdeiro com Cristo. Sem Cristo não adianta. Mas eu creio. Tem muita gente que crê em muitas coisas, mas amado, esse crer não leva a nada. Temos que crer no Senhor com todas as nossas forças e entregar ao Senhor a nossa vida. Quando Deus é o Pai daqueles que entregaram a vida a Jesus de maneira sincera, verdadeira, são verdadeiros crentes, evangélico, seja lá o que for, cristão, que muita gente tem que entender que como entregando a vida, só o Senhor
pode transformar a vida do homem, para que da condição de condenado passe a ser filhos, co-herdeiro de Deus. Aleluia! Porque aquele que tem o Senhor como Pai, esse encontro dá a ele uma nova vida. Uma nova vida. Em João 3,3, fala de Nicodemos. Fala daquele homem que esteve lá com o Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O homem era todo muito importante, muito religioso, mas um nascer de novo é necessário, porque se não nascer de novo, não tem jeito. Continuou a sua vida do mesmo jeito, porque quem nasce de novo tem uma nova vida, ele é transformado. Não existe conversão se não houver transformação de vida. Porque quem diz que já é convertido, entregou a vida e vive a vida do mesmo jeito, precisa rever os seus conceitos. Porque quem realmente entregou a vida ao Senhor nasce de novo, é uma nova criatura e vive uma vida diferente do que vivia sem Cristo, totalmente longe de Deus, totalmente perdido. Esse relacionamento é o mesmo de uma família e envolve muitas das realidades existentes entre os pais e filhos terrenos. Aqui quando falava de realmente uma família onde o pai, quando falava, o filho obedecia. Aonde havia um respeito dentro das casas, das famílias. E hoje o que a gente vê é uma família destruída porque não entende que sem Jesus no controle da sua vida dentro do seu lar, vai virar uma situação complicada. Nesta geração está difícil, porque a ferramenta, a máquina de entretenimento, ela é destrutiva, ela vem destruindo, mas acabando com vidas dentro dos lares. São famílias e filhos que estão dentro da casa, mas parece que não estão. Tem uma situação acontecendo, irmão, que é natural. Famílias totalmente dispersas dentro dos lares. E assim vem para dentro da igreja. Pessoas que vêm se achando filho, disperso dentro da casa do Pai. Longe do ensinamento e das coisas que Deus quer orientar. Por quê? Não entendeu que precisa ser obediente à palavra de Deus. Aleluia! Assim, tem que haver o nascimento do filho. Eu vivi uma vida, eu tenho meu pai, tive meu pai terreno. Agora eu aceitei Jesus, nasci de novo. Agora, não da forma natural, mas de uma maneira espiritual em Cristo. Agora eu sou filho. De quem? Ele me chama pelo nome, e eu chamo Deus Pai Todo-Poderoso. Pai nosso que estás no céu, Pai, ouve o nosso clamor, ouve a nossa necessidade, nos ajuda, Senhor Deus, a ser um filho, aonde traz para ti, ó Deus, algo que te agrada, para ser, meu Deus, aquele filho que o Senhor olha e diz: filho bom e fiel, justo, entra para o meu gozo. Servo bom é um filho bom. Como nós estamos dentro da nossa casa aqui, irmãos, dentro da igreja. Como nós vivemos dentro das nossas casas, irmão, nós temos que olhar para dentro, porque isso o Senhor nos chama pelo nome. Ele é tremendo. Quando Ele nos chama, nós somos filhos. Natureza, aleluia, paterna comum
agora uma natureza paterna divina. Aleluia. Em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 4, está escrito, eu escrevi aqui, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Como? Aceitando Jesus. Não existe outro lugar, não existe outro meio. Divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu tenho minha vida, amado, por mais que você viva, você pode ser uma pessoa mais correta do mundo, uma pessoa que você acha que está bem, irmão, se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é bem clara, você já está condenado. Escute essa palavra em nome de Jesus. Está condenado. Não adianta você fazer peripécias, não adianta querer fazer de tudo da sua maneira, não. Existe só um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Esse Deus é tremendo e poderoso. Aleluia, Pai. Sabe, assim como o cuidado desse pai terreno que nós tivemos e que você tem para com os filhos, Jesus diz que Ele também, agora de maneira especial, agora o nosso Pai, olha, não mexa comigo, porque eu vou falar com o papai. Não mexa comigo, porque eu vou falar tudo para o meu Pai. E esse Pai que eu tenho, Ele é maior do que tudo. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é excelso. Aleluia. Em João capítulo 6, verso 32 e 33 diz: porque todas estas coisas os gentios procuram. Lembra que estava todo mundo querendo, inquieto por comida, por vestir, queria isso, queria aquilo. Lembra essa passagem? Não é? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe, Ele sabe a tua necessidade, sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro, filho meu e filha minha, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha, Deus, o Pai, cuidando de nós, Ele cuida de nós. Aleluia. Aleluia. Esse Deus que cuida de nós. Também está escrito em Mateus, no capítulo 7, verso 9 em diante, até o 11. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Olhe bem. E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, mas não é um pai bom? Não é um pai que dá as coisas para os filhos? Mas ele está dizendo, aquele irmão, sem Jesus, todos são maus. Amado, não adianta você dizer que é bom, que você faz isso sem Cristo. O homem está fadado à morte eterna. Sem Jesus não existe salvação. Não existe salvação. É mal sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, agora ele repete, que está nos céus, aleluia, dará bens ao que lhe pedirem. Amado, a gente não recebe muita coisa porque a gente pede mal. Peça as coisas certas que Deus quer te dar. Peça a Ele o revestimento do Espírito Santo e tu verás o que Ele vai fazer na sua vida. Peça a Ele sabedoria da sua palavra e discernimento da sua palavra. Peça a Ele amor pelas almas, porque é isso que Ele quer. Peça a Ele aquilo que é do alto e não das coisas terrenas, e você verá o que Ele há de fazer na minha e na sua vida, porque Ele é Pai. Aleluia! Pai bom, Pai maravilhoso. Assim como o Pai, sabe, o bom Pai, está falando de uma família
que tinha pais. Aquele pai disciplina, sabe? Dá uma disciplina para o filho. Porque hoje o que se vê, irmão, é uma coisa absurda que está acontecendo. Sabe, muitos pais, não é mais pai, é uma banana. É o pai banana. Infelizmente, irmãos. Sabe, é um pai que parece que ele é só uma placa ali, ó, pare. Se tirar ela, é uma coisa surreal. Pessoa sem moral. É isso que o diabo está destruindo famílias. Mas o pai desse tempo, ele disciplinava os seus filhos por amor. Ele tinha amor aos filhos. Então, a disciplina vem sobre a nossa vida, porque agora é Deus que nos chama para sermos seus servos verdadeiros e filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Assim também. Olha o que está escrito em Hebreus. Aleluia. Hebreus 12. Eu anotei também aqui. 6 e 7 e 8. Olha o que diz. Porque o Senhor, quem? O Pai que você hoje tem como Pai. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, que através de Cristo, Ele é o nosso Abba Pai. Corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, agora que está uma coisa aqui tremenda. Amado, você está na igreja, você tem que entender as coisas que são de Deus. Às vezes a palavra está sendo dura, é o Senhor te corrigindo. Não abra mão, diga: Senhor, Pai, é para mim, eu preciso me consertar, Pai. Porque Ele ama, Ele corrige o que ama. Deus vos trata como filhos, se você suportar a correção. Mas se aquele que não suporta sai com um biquinho, vai embora, ele está dizendo: eu não quero ele como pai. É um filho rebelde dentro da casa do pai. Mas ele diz: mas se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? O nosso Deus, Pai, corrige as nossas falhas, Pai. Corrige os meus erros, corrige os erros dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Fala conosco através da Tua palavra para que a gente venha se consertar, Pai, e se arrepender e chorar diante do Senhor e dizer: Pai, me ajeita, Pai. Mas se estais sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, quem? Os que não têm Jesus, irmão, não quer Deus, está lá, não querem disciplina. Sois então bastardos e não filhos. Olha que palavra dura e forte para mim, para você esta noite. Mas nós somos filhos de Deus, porque o Senhor nos amou primeiro e Ele deu a sua vida por nós. Disciplina-nos, Senhor Deus, a amar mais, a orar mais, a jejuar mais, a viver mais, para Te agradar, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, disciplina. Além do mais, irmão, este novo relacionamento, esta vida com Deus, Pai e Filho, olha que coisa, somente por causa da filiação de Cristo. Não existe outro. Eu não vou chegar nunca a Deus, é meu Pai, se eu não tenho uma filiação através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio nisso, eu creio naquilo, mas Jesus, não. É através de Cristo. Se não for por Ele, não há filiação. Não existe. Não tem como. A palavra de Deus, ela é fiel. Aleluia. Aleluia. Porque quando você recebe Jesus, agora sim, Ele traz consigo novos irmãos e novas irmãs em Cristo Jesus. Aleluia. Você é meu irmão em Cristo. Você é minha irmã. Eu te amo em Cristo. E nós somos famílias do Deus Altíssimo. Ele faz família.
Hebreus 13:1 diz assim: permaneça o amor fraternal. Fraternal, tem que haver algo. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 12:48, 50 em diante, ele diz assim: e estendendo a sua mão para os seus discípulos, Jesus chega, a tua mãe está lá fora, teus irmãos, ele não, peraí, aqui, ó, está aqui. Esses, ele diz, olha o que diz aqui: esses, disse o Senhor, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Por quê? Qualquer que fizer a vontade de meu Pai, Pai que está nos céus, aleluia, que está nos céus, este é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Você foi inserido na família de Deus. Se alegre com isso. Amado, que nós sejamos verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo e venhamos nos fortalecer uns aos outros no amor fraternal em Cristo Jesus. Aleluia! Esse Deus tremendo, porque Jesus é bom o tempo todo. Aleluia! Ter esse Deus maravilhoso que criou os céus, as terras, o mar e tudo que existe como Pai, não é um resultado dos nossos, do meu ou do seu méritos. Não é pelos teus olhos, não é pela minha posição, não é pelo que eu sou, nada, não é nada disso. Não é pelo que eu faço ou porque você fez, não é também, não é nossos méritos, mas unicamente os méritos de Cristo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu e reviveu, ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte e levou sobre si todas as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, porque o Senhor é o Deus Pai Todo-Poderoso. Tu és o pão da vida, Tu és o príncipe da paz, Tu és tudo, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Ah, meu Deus, aquele que crê em Cristo como Salvador entra no abençoado relacionamento maravilhoso de pai e filho. Olha que coisa linda, irmão, pai e filho, somente por causa do amor de Jesus, da filiação de Cristo, que Ele morreu por nós, Ele deu a vida. Olha, Romanos 8,17 diz, nós lemos, lembra? Olha o que diz Romanos 8,17, o que diz lá? Aleluia. Romanos 8,17. Eu vou ler aqui de novo. Romanos 8,17 diz assim a palavra: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos. Amado, tem que padecer com o Senhor, para que também com Ele sejamos glorificados. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa rocha. Em Hebreus capítulo 2, aleluia, verso 17, diz assim: por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Jesus tomou forma de homem, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, de todos, que precisa entender que sem Jesus não há salvação. Deus é Pai daquele que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós somos co-herdeiros porque Jesus nos amou primeiro, mas a nossa vida tem que ser entregue ao Senhor com tudo que a gente tem. Deus, toma conta da minha vida, Pai, me transforma. Aleluia. É um grande privilégio, irmãos, e chamado daqueles que conhecem a Deus como Pai, que de maneira graciosa convida os incrédulos a terem um encontro com Deus Pai Todo-Poderoso, e não como um juiz, mas como Pai que te ama.
Ele quer que você entregue a vida hoje e pare de viver uma vida, sabe? Da sua maneira. Não, o Senhor te chama pelo nome, dizendo: filho, eu te amo. Mas muitos são rebeldes, muitos não querem Deus como Pai. O Deus é o dinheiro, o Deus é a fama, o Deus é tantas outras coisas. Deus não se agrada disso, porque Ele não divide a sua glória com outro Deus. O meu Deus e o teu Deus, só a Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. É para Ti que vivemos, Pai. Isaías profetizou e disse lá em Isaías 9:6, Ele nasceu por amor de nós, irmãos. Ele morreu por amor de nós. Ele venceu por amor de todos nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia por amor de nós. O amor venceu, porque Jesus é vencedor. Ele é tremendo. Só por Ele. Olha o que diz Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Pai, obrigado. E o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, oh meu Pai, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Jesus disse: eu vos dou a paz, não como o mundo a dá, mas vou-la dar, porque Ele é a nossa única esperança. Ele é o nosso único Deus. Ele é a nossa rocha. Você que vive uma vida dentro da casa de Deus com rebeldia, pare. Olhe para dentro de si, diga: Deus, Pai, me conserta, me repreende. Pai, faça o que o Senhor te apraz. Porque, Senhor, eu quero ser reconhecido como teu filho, não um bastardo, mas um filho que é fiel à tua palavra, um filho que faz a tua vontade, um filho que vive a tua vontade e vive para a glória do teu santo nome. Pai, é isso que eu quero na minha vida. Senhor, me ajuda nessa caminhada. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, ser, Pai, filho verdadeiro do Senhor, para louvor da tua glória.